Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Historycast. Toda semana, um novo episódio sobre história e atualidades com a participação de especialistas. Este podcast é apresentado por Kelvin Silva, mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Lucas Delvin, mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por mim, Gabriel Giacomazzi, licenciado em História também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, Kelvin Silva irá falar sobre as reações em tempos de peste negra. Com a palavra, o convidado. A peste é um dos temas mais conhecidos em história e talvez por isso mesmo tão mal compreendido. Primeiro porque ela está associada erroneamente à Idade Média. Ainda que o maior surto da peste tenha de fato ocorrido nessa época, ela ainda ia atingir por mais 400 anos a Europa, voltando e subitamente sumindo, variando sempre de localidade e intensidade. Para se ter uma noção, o seu último grande surto só iria ocorrer na França de 1720. Além disso, por uma influência de uma historiografia mais clássica, a peste é associada a um declínio da Idade Média, como que anunciadora do fim de uma era, o que já passa a ser contestado por diversos historiadores, como a gente vai ver depois. Ela também é vista como uma das piores catástrofes epidemiológicas de toda a humanidade, uma interpretação que pode nos fazer esquecer de outras graves catástrofes ocorridas fora da Europa. Seja como for, ela ainda continua muito forte no nosso imaginário. Volta e meia ela aparece em filmes e séries de fantasia medieval. Por isso, nunca é demais estudar sobre ela, especialmente nesse momento de pandemia de Covid-19. Além disso, a história das reações diante da peste pode gerar uma compreensão mais ampla dos diversos fenômenos que a gente vive hoje. Por exemplo, a negligência das autoridades ou a demora de resposta a uma epidemia. Na Grande Peste Medieval de 1348, ressalta o grande historiador Jean Delumeau que a única cidade da Itália que tenta se proteger no início do contágio foi Florença. Ironia da história, pois a Itália foi a primeira grande atingida pela peste. Mas o mesmo vai se repetir até o século XVIII, em outros momentos de surto em outras localidades da Europa. Também a gente pode compreender melhor fenômenos que vão desde o isolamento social à agressão a chineses. Enfim, sem mais me prolongar, começo com um relato de um dos maiores literatos da Idade Média, o Giovanni Boccaccio. Ele escreveu sua obra-prima, o Decameron, bem no meio da Grande Peste Medieval de 1347. Ele diz que a doença se iniciava com o surgimento de certas bolotas nas virilhas ou nas axilas, que o povo chamava de bubões, sendo que algumas delas atingiam o tamanho de uma maçã ou de um ovo e rapidamente se espalhavam pelo corpo inteiro. Boccaccio também relata uma outra forma da doença, onde manchas negras surgiam pelo corpo e significavam uma morte certa. Não vou abordar as questões médicas referentes à peste, isso todos podem encontrar facilmente numa pesquisa rápida. O que nos interessa é como as pessoas viam e reagiam a ela. Um contemporâneo que viveu a peste na França de 1720 vai dizer que as sepulturas repletas de cadáveres mostram, abre aspas, corpos monstruosos, uns inchados e negros como carvão, outros igualmente inchados, azuis, violetas e amarelos, todos fedorentos e estourados, deixando rastro de sangue podre. Bem, nas palavras do historiador Jean Delumeau, tudo isso se constitui num trauma psíquico profundo. Bastava o sujeito sair de casa para ele vislumbrar espetáculos horrendos de terror. Por exemplo, o Giovanni Boccaccio vai escrever uma situação que julga maravilhosa, espantosa no Decameron. Abre aspas. Tive, entre outras, a seguinte experiência. Coisa vista com meus próprios olhos. Um dia, tendo os farrapos de um pobre homem morto da doença sido jogados na via pública, 2 porcos se aproximaram deles e, conforme seu costume, primeiro os fuçaram e depois os tomaram entre os dentes para sacudi-los. Em pouco tempo, como se tivesse tomado veneno, após algumas contorções, ambos caíram mortos sobre os trapos que em má hora haviam puxado. Fecha aspas. Bem, na verdade, vai afirmar o historiador francês Jacques Berlioz que o Boccaccio vai escrever muito mais do que descrever. Apesar de certo exagero no seu escrito, os efeitos horrendos da peste realmente causavam um enorme espanto generalizado. Em 1348, o carmelita parisiense Jean de Venette observa o seguinte, abre aspas, as pessoas só ficam doentes 2 ou 3 dias e morriam rapidamente, o corpo quase são. Aquele que hoje estava com boa saúde, amanhã estava morto e enterrado. Fecha aspas. Esse mesmo religioso nos diz que se viu um número de vítimas tal que jamais se ouvira dizer, nem se vira, nem se lera nos tempos passados.
Hoje a gente sabe que depois da grande peste medieval, a Europa perdeu aproximadamente 1/3 da sua população, e equivale aí a dizer que praticamente 25 milhões de pessoas acabaram morrendo. Ora, a morte de tanta gente em tão pouco tempo significa que, se, por exemplo, ela ocorresse nos dias de hoje, todos nós certamente íamos ter perdido pelo menos alguns familiares e amigos. Tamanha catástrofe como essa, claro que produziu um colapso de todo o modo de viver, mas não só de um modo de viver, também produziu um colapso nos modos de morrer. Em tempos normais, a morte, para o historiador Felipe Arrier, era domada. Diversos ritos encaminhavam o sujeito moribundo para uma boa morte. O sujeito agonizante era cuidado pelos familiares, especialmente pelas mulheres. Recebia os sacramentos religiosos e, após a passagem para o além, as mulheres choravam copiosamente ao seu redor. Era então levado ao caixão e enterrado na presença de seus familiares e amigos. Mas tudo isso rui inteiramente com a peste. Não há mais cemitério que vá suportar a quantidade de tanta gente morta, nem caixão disponível. Tampouco coveiro para levar os corpos para as valas. Daí que as cidades vão se tornar cemitérios a céu aberto. Corpos nas ruas, empilhados, aguardando carroças que iriam os levar para as valas comuns. O próprio Boccaccio vai nos dar um testemunho dos efeitos de uma situação como essa. Abre aspas. Era tamanho o pavor que essa tribulação pusera no coração de homens e mulheres, que um irmão abandonava o outro, o tio ao sobrinho, a irmã ao irmão e muitas vezes a mulher ao marido. Mas, o que é pior e quase incrível, os pais e as mães evitavam visitar e servir os filhos, como se seus não fossem. Fecha aspas. No momento final, nem os sacramentos religiosos o moribundo corria o risco de ter. Dentre os fujões estavam até alguns padres. Todo um ritual, então, de boa morte era substituída por uma morte horrenda, descarnada, desumana mesmo. A morte que até então tinha sido domada pelos ritos, agora saía insanamente de controle, como um cavalo desordenado. É uma situação que, como vai afirmar o historiador Jean Delumeau, vai fazer com que toda uma população corra o risco de desespero e loucura, já que se perdem, afinal, as práticas que conferiam dignidade, segurança, identidade nessas populações. Assim, o espírito de fraternidade é dissolvido. Todos passam a desconfiar de todos e os fujões surgem por todos os lados. O Decameron vai contar a história de 10 abastados que fogem de Florença e confinam-se durante 10 dias no palácio. Mas até mesmo os pobres fugiam. O médico de Málaga, na Espanha, vai escrever em 1650 que, abre aspas, o contágio tornou-se tão furioso que os homens puseram-se a fugir como animais selvagens nos campos. Mas nas aldeias, os fugitivos eram recebidos com tiros de mosquete. Fecha aspas. As fugas produziam um extraordinário êxodo das cidades para os campos. É certo que nas cidades a mortalidade era maior, especialmente pela densidade populacional e pelas condições de higiene, mas a morte também vagueava pelo interior. Tudo isso nos leva a crer que a morte era igual para ricos e pobres, especialmente se pensarmos nas valas comuns. Só que algumas fontes vão reconhecer que eram os pobres os que morriam mais, provavelmente pelas condições precárias de higiene, de habitação, de assistência, enfim. E eu vou dizer que há inclusive um certo deleite perverso nessas mortes. Na Peste de Londres de 1665, vai escrever o escritor e jornalista inglês Daniel Defoe. Abre aspas, em sua crise mais furiosa, ela levou 30 a 40 mil desses infelizes, que se tivessem vivido, teriam certamente constituído um fardo insuportável por sua pobreza. Fecha aspas. Mas momentos como esse não produziam apenas os fujões. Também tinha aqueles que ficavam nas cidades. Esses sujeitos se apegavam desesperadamente aos prazeres da vida, viviam a noite em tavernas, bêbados, desalentados, dançando e se entregando às ânsias carnais. O Boccaccio vai reclamar desses que zombam do que estava acontecendo. Havia também os que trancavam-se em casa com a maior quantidade possível de víveres e que desconfiavam de tudo e de todos. O outro, a partir daí, passa a ser qualquer um fora de seu isolamento e sinônimo também de perigo. Em Milão, na peste de 1630, alguns saíam às ruas armados com uma pistola, pronto para receberem quem quer que se aproximasse. Em outras situações, os sujeitos suspeitos de estarem doentes eram trancados em suas casas, com suas portas pregadas e tudo. Essa ruptura das práticas de sociabilidade, aliada ao pânico e ao contato descarnado com a morte, produziram horrendos espetáculos de violência. Durante a Grande Peste Medieval, alguns sujeitos percorriam longas distâncias numa espécie de procissão de horror. Açoitavam-se brutalmente uns aos outros, caminhavam descalços, com vestes humilhantes, comiam muito pouco e dormiam ao relento. Eram os flagelantes que tentavam purgar seus pecados por acreditarem que a peste era um castigo divino
diante dos pecados dos homens. Montaigne, humanista do século XVI, fala de uma reação encontrada em vários outros surtos. Camponeses que, certos da morte, enterravam vivas suas crianças e a si mesmos. A loucura passava a acometer as almas. Há todo tipo de relatos nesse sentido. Pessoas que urravam pela janela quando entrava uma carroça com os corpos mortos em suas ruas, um doente que dança nu na rua, um pestífero, um doente que põe fogo em si mesmo, outro que se lança sobre uma mulher grávida e a beija, contaminando-a, entre outras insanidades. Mas nenhum terror foi tão constante nos surtos de peste e tão amedrontador quanto a violência dirigida ao outro. Algo que talvez revele um pouco sobre nós mesmos em tempos de profunda decadência civilizatória. Vale a gente citar novamente o Jean Delumeau. Abre aspas. O movimento primeiro e mais natural era o de acusar o trem. Nomear culpados era conduzir o inexplicável a um processo compreensível. Era também pôr em ação um remédio, impedindo os semeadores da morte de continuar sua obra nefasta. Se a epidemia era uma punição, era preciso procurar bodes expiatórios que seriam acusados inconscientemente dos pecados da coletividade. Fecha aspas. Em momentos assim, marginalizados e grupos minoritários costumam ser os primeiros a prestar contas. Logo no início da Grande Peste Medieval, os judeus são massacrados pela população. Teorias da conspiração acusavam eles de envenenar os poços e alastrar a peste pela Europa. Nem mesmo uma bula emitida pelo Papa, inocentando os judeus, conseguiu impedir esses massacres. Ocorreram inclusive massacres preventivos. Queimava-se judeus na esperança de impedir que uma cidade recebesse a epidemia. É o caso de Estraburgo, por exemplo. Os leprosos também foram cruelmente acusados e atacados. Mas logo também se começa a desconfiar dos viajantes estrangeiros, o que faz com que a peste ganhe características nacionais. Vejamos só. Ora, num dado momento, ela é a peste húngara. Num outro momento de surto, ela é a peste sueca. E em outro, ela é a peste de Milão. Será que isso não faz a gente lembrar do atual vírus chinês, segundo dizem algumas autoridades? Enfim, os culpados podem até ser encontrados no interior de uma dada comunidade. Bruxas e feiticeiros são acusados de lançar sobre a cidade sortilégios malignos esperados que estavam pelo Satanás. E olha, os culpados e perseguidos podiam ser até os próprios doentes, acusados que foram de disseminar a morte aos próximos. Nem os mais pobres são poupados. Mendigos eram expulsos da cidade sem dó, também acusados de disseminar o mal. Mas muito felizmente não é só de caos que a história é feita. O contato tão íntimo com a morte resultou em magníficos produtos culturais, por incrível que pareça. O próprio Decamerão do Giovanni Boccaccio é um exemplo disso. E de igual sucesso foram as danças da morte, abundantes na iconografia do século XIV e XV, onde a morte dançava com todos os segmentos sociais, do rei ao camponês. E ainda na Idade Média vai nascer a lenda dos 3 vivos e 3 mortos, onde sujeitos encontram no caminho cadáveres que os fazem lembrar de que eles não são imortais. Bruegel, o velho, vai pintar no século XVI o Triunfo da Morte, uma horripilante e espetacular obra da Renascença. Mas também há aqueles que, diante dos horrores da peste, preferiam se dedicar ao cuidado do outro. É o caso de médicos e religiosos que ficavam nas cidades e desafiavam a morte. Mas também há as confrarias e todos aqueles anônimos que não se entregavam ao pânico. O historiador Jacques Berlioz vai afirmar que, abre aspas, nós não deveríamos ter uma visão muito pessimista da época. A vontade de sobreviver, as ações cotidianas e eficazes contra os infortúnios passaram despercebidas por muito tempo aos historiadores, pouco críticos para com suas fontes eclesiásticas, inclinados a fazer do medo o motor da história. Diante dos flagelos, o Ocidente deu prova em seu conjunto de um extraordinário dinamismo. Fecha aspas. Jacques Le Goff, um dos maiores e mais importantes historiadores medievalistas, vai destacar a proibição de reuniões à cabeceira dos doentes e dos mortos, de aglomeração nos velórios e a proibição também da utilização das roupas dos doentes. A medicina medieval, inclusive, teve um importante papel na classificação dos sintomas e das causas, e até prescrevia medidas sanitárias. O famoso médico da peste é exemplo disso. Se evitava o toque direto aos doentes, senão através de uma varinha. Utilizava, como se sabe, máscaras com bico de pássaro, onde se acreditavam que ervas aromáticas na ponta do bico podiam espantar o contágio, que para eles ocorria pelos ares. Esses médicos, vale dizer, não são produtos da Idade Média. Vão surgir apenas no século XVII. Por fim, há também os historiadores que até mesmo contestam a ideia de que a Grande Peste Medieval anunciou o fim da Idade Média do que é conhecida como a crise do século XIV. O historiador Marcelo Cândido da Silva, por exemplo, vai lembrar que havia uma expansão econômica e espacial na Europa Ocidental desde pelo menos o século XII, sendo os efeitos da peste apenas um tropeço nessa escalada. Afinal, um pouco mais de um século dos avassaladores efeitos da peste, não chegou Cristóvão Colombo ao Novo Mundo?
Daí que fica a lição da história. Se hoje a gente enfrenta a nossa própria epidemia, lembremos, como nos outros tempos, vamos sair vitoriosos. Este foi o primeiro episódio do Historycast. Se você gostou, siga nosso Instagram e nossa página do Facebook para não perder nenhuma novidade. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema do episódio de hoje, nos envie por mensagem e será respondido em nossas redes. No próximo episódio, falarei sobre os aparatos de vigilância da ditadura militar brasileira sobre as universidades. Muito obrigado por ouvir o Historycast.